Olá, tudo bem? Interrogação. Já pensou se eu falasse assim com você? Se eu tivesse que anunciar o sinal de interrogação que eu uso para sinalizar a minha pergunta? Bom, a gente não precisa fazer isso na comunicação oral, né? A gente percebe como o outro está falando com a gente por conta da nossa entonação. Então, hoje a gente vai falar sobre um recurso que ajuda a reforçar essa entonação na escrita. Hoje a gente vai falar dos sinais de pontuação. Os sinais de pontuação às vezes assustam os alunos porque são muitos e os usos são os mais diversos possíveis. Hoje a gente vai aprender os mais básicos, aqueles que vão ajudar você a ter uma escrita cada vez melhor. Porque a função dos sinais de pontuação é exatamente essa. Eles são sinais gráficos que marcam importantes estratégias de significação do seu texto, seja para sinalizar o tipo de frase que você está utilizando, seja para marcar que uma informação está sendo encerrada e você vai iniciar outra, seja para organizar uma lista, seja para transmitir qualquer outro tipo de significado importante na condução de um texto, seja por meio de diálogos, seja por meio de parágrafos, seja por meio de títulos. Os sinais de pontuação são fundamentais para uma escrita coerente, uma escrita correta, uma escrita coesa, que faça sentido para quem vai ler. Então perceba que são vários sinais, alguns geram algumas dúvidas naturais, como por exemplo os diversos usos da vírgula, como diferenciar um ponto de segmento de um ponto parágrafo, sobre isso que a gente vai falar hoje, ok? Então vamos pensar inicialmente que a gente tem diversas maneiras de construir uma frase. Existem frases que a gente chama de frases declarativas, que são aquelas frases que podem ser afirmativas ou negativas. Quando eu digo, por exemplo, as aulas são aos sábados, essa frase ela é construída com uma afirmação. Você entende que essa aula acontece todo sábado. Então eu posso dizer que essa frase é uma frase afirmativa, uma frase que também declara algo, por isso que a gente diz que ela é uma declarativa de caráter afirmativo. Agora, se eu disser que, por exemplo, eu não estudo aos sábados, essa construção frasal já me apresenta uma ideia de negação. Nesse caso, a declaração que eu faço é uma declaração de caráter negativo. Então, na maior parte das vezes que a gente se comunica, a gente está utilizando frases declarativas para afirmar algo ou para negar algo. Essas frases são cruciais na construção de um texto escrito também, tal como na condução de um discurso oral. Mas existem diversas outras maneiras de a gente marcar a entonação, de a gente marcar o tom que a gente quer utilizar na construção de uma frase. Uma dessas marcações bem comuns é a marcação por meio de frases exclamativas, que a gente utiliza esse sinal chamado de ponto de exclamação. Essa marcação vai nos trazer a ideia de espanto, de alegria, de ênfase, de destaque. Por isso, as exclamações são muito utilizadas quando você escreve algo que quer transmitir uma ideia de uma informação muito positiva, uma notícia muito legal, ou um espanto diante de uma situação, como um pedido de socorro, ou quando você olha para uma situação e não reconhece que aquilo é verdadeiro e de não pode ser. Então, esse não pode ser, para demonstrar uma expressão de susto, uma expressão de imprevisibilidade, você marca essa expressão com o sinal de exclamação. Então, como eu tenho aqui a frase, hoje faremos uma festa. Essa entonação, quando eu leio uma frase com esse tipo de sinalização, precisa ser diferente, porque ela precisa marcar, que é um dos papéis da pontuação, que é marcar a entonação. Como nós não temos recursos gráficos no discurso oral, eu preciso de alguma forma de marcar a ideia daquilo que eu estou falando. E uma dessas formas é a pontuação. Quando eu faço a leitura de uma frase como essa, eu já sei que o tom de voz não pode ser o mesmo. Se eu ler simplesmente hoje faremos uma festa, esse tom não corresponde à sinalização que eu marquei. Então, um dos papéis da pontuação, que é o de reforçar a escrita, estaria sendo prejudicado. Perceba no segundo exemplo que eu já mudo o sinal, eu já estou utilizando um ponto de interrogação. Esse tipo de construção frasal com esse tipo de sinal é chamado de frase interrogativa. Hoje faremos uma festa? O tom de voz já mudou. Há uma entonação que se destaca para o final para marcar que eu estou fazendo um questionamento direto. O que é um questionamento direto? O que é uma pergunta direta? É uma pergunta que é marcada pelo sinal de interrogação. Porque existem perguntas indiretas também, aquelas que não são feitas com o tom de voz e com o sinal de interrogação. Quando eu digo, por exemplo, eu gostaria de saber que dia é a festa. Eu não estou perguntando diretamente, que dia é a festa? Eu estou dando uma informação indireta que tem um caráter interrogativo, porque tem um caráter de sinalização de
pergunta, ok? Então, quando eu faço uma frase como essa, com esse sinal, eu chamo de frase interrogativa. Esse tipo de construção, muito utilizada em diálogos, em textos narrativos, em textos orais e utilizadas no dia a dia. Quantas perguntas você não faz por dia, né? E vamos lembrar que há uma questão muito delicada hoje na comunicação digital, na comunicação que a gente utiliza por meio de aparatos tecnológicos, tal como o celular, o computador. Essas mensagens, quando são transmitidas, as pessoas começam a deixar de utilizar alguns sinais por conta de quê? Por conta da informalidade, por conta da rapidez, por conta do caráter instantâneo dessa comunicação cibernética, dessa comunicação possibilitada pela internet. Só que temos um grande problema muitas vezes. Quando você deixa de usar alguns sinais, a mensagem começa a ser prejudicada. Se você deixa de sinalizar, por exemplo, que você está fazendo uma pergunta ou que você está marcando uma emoção muito forte, uma emoção que mereça ênfase com exclamação, ou seja, com uma frase exclamativa, a mensagem pode ser prejudicada. Então, o sinal de interrogação não é um enfeite, não é um a mais, é uma necessidade textual para que a mensagem seja transmitida. Então, na hora que você for trocar aquelas mensagens, lembre-se disso. É claro que muitas vezes a necessidade de se comunicar de forma rápida implica em algumas renúncias, né? Às vezes uma letra que não está maiúscula, às vezes uma abreviação de uma palavra. Ok, isso é natural, mas é interessante não dispensar por completo a pontuação, porque ela pode fazer falta e prejudicar a informação que está sendo veiculada. Aqui eu tenho simplesmente a informação de que a festa vai acontecer. Hoje faremos uma festa. Essa afirmação, que está construída simplesmente com esse ponto, eu chamo de uma frase declarativa, que nesse caso uma frase declarativa afirmativa. Você deve ter percebido que para eu terminar as frases eu sempre utilizo pontos. Esses são bem evidentes, a exclamação e a interrogação. Existe esse ponto que é chamado de ponto final nesse caso, porque ele encerra a ideia. Tal como esse ponto, marcado da mesma forma no seu texto, existe o ponto de segmento, que às vezes a gente chama ponto de continuação, tal como também existe o ponto parágrafo. A gente utiliza essas nomenclaturas também. Como saber que horas usar cada um desses pontos? O ponto de segmento, como o próprio nome sugere, ou de continuação, ele marca uma pausa que pode ser atribuída ao mesmo grupo temático. Ou seja, imagina que você está escrevendo um texto e no primeiro parágrafo desse texto você vai descrever, de fato, a situação inicial, né? Imagina que você está escrevendo um conto e no primeiro parágrafo você vai apresentar os personagens, o tempo e o local dessa história. Tudo isso faz parte de um mesmo grupo, de uma mesma unidade temática. Então você não precisa deslocar para outro parágrafo. Você escreve uma frase. É bom que na língua portuguesa a gente evite construções de frases muito longas, que ocupem 4, 5, 6 linhas, porque quanto mais longe está o ponto de segmento, o ponto de continuação, mais difícil vai ser para você encerrar essa ideia. Então o ideal é que você escreva frases de 3, no máximo 4 linhas, bem pontuadas, e que você encerre essa frase, esse período, com um ponto. Terminou? Você continua. Sempre depois de um ponto tal como esse, você utiliza a letra maiúscula. Não se esqueça disso nunca. É importante que você lembre que há uma regra, há uma convenção na escrita que predetermina que após o ponto de segmento, após o ponto de exclamação, após o ponto de interrogação e de outros sinais, a gente utiliza a letra maiúscula. Fique atento a essa dica, hein? Importantíssimo na hora de escrever um texto. Quando a gente precisa mudar de unidade temática, quando a gente precisa deslocar demais a informação do texto, aí eu preciso transformar esse texto numa organização em blocos. Cada bloco é um parágrafo. Uma notícia, por exemplo, de jornal, de revista, de um site. Você precisa organizar em parágrafos, porque cada parágrafo vai destacar uma informação. Imagine você que no primeiro parágrafo há a contextualização da notícia. Você pode encontrar mais informações sobre notícia numa aula sobre notícia. Logo depois você acrescenta um detalhe baseado num entrevistado, uma testemunha que vivenciou aquele fato que a notícia está relatando. Esse relato de uma testemunha, ele já é uma outra informação que complementa, mas não é igual a que está no primeiro parágrafo. Ou seja, você tem que mudar de parágrafo. Essa é uma forma de você entender como organizar o seu texto nessas unidades. A mudança de parágrafo não é opcional. De repente você quer parar no meio e mudar. Não é bem assim. Você precisa fazer uma alteração que faça sentido, porque a pontuação marca o que a gente chama também de encadeamento lógico. Existe uma organização lógica no seu texto que precisa ser marcada por meio da pontuação também. Então, mudar de parágrafo, mudar de período não é uma opção simplesmente estética, estilística. É uma opção que depende da transmissão da informação, da organização lógica do seu texto, quando você organiza as frases, os parágrafos e o seu texto. Lembre-se sempre disso. A pontuação é o carro-chefe dessa organização gráfica do seu texto.
Bom, agora que a gente já conhece os tipos de frases, já deu para compreender um pouco melhor como utilizar essas frases dentro de determinados contextos, vamos aprender agora os usos da vírgula. Alguns usos, porque a vírgula, nossa senhora, a vírgula é utilizada de diversas maneiras na língua portuguesa e as pessoas têm até medo. Alguns acham que a vírgula marca só a pausa. É costume dizer isso. Ah, a vírgula é para dar uma pausa. Isso na oralidade, de fato. Quando muitas vezes eu estou fazendo uma pausa no meu discurso, se eu fosse marcar essa pausa na escrita, olha, lembra que eu marco a entonação na hora de escrever o texto? A pontuação serve para marcar isso? Eu utilizaria de fato a vírgula. Mas existem outras funções gráficas textuais da vírgula. Uma delas é o deslocamento do vocativo. O que é isso? É aquele termo que é usado para chamar alguém num texto. Quando eu digo, senhora, por favor, vem aqui. Esse senhora, esse chamado por alguém, precisa ser deslocado com uma vírgula. Isso é muito comum em diálogos, quando os personagens estão falando uns com os outros. E eu digo, Maria, por favor, o que você gostaria de fazer hoje? Esse deslocamento do nome Maria precisa ser marcado com a vírgula. É o que a gente chama de deslocamento do vocativo. Um outro uso da vírgula é o deslocamento de expressões de tempo e lugar. Essas expressões muitas vezes vão depender do tom de voz, do ritmo da sua fala, mas geralmente as expressões de tempo e lugar são separadas por meio da vírgula. Então eu digo, por exemplo, amanhã, vírgula, farei minha experiência na aula de ciências. Esse amanhã pode ser deslocado com a vírgula, porque é uma expressão de tempo. As expressões de lugar também são muito deslocadas com a vírgula, como por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, vírgula, moram não sei quantas milhões de pessoas. Então, na cidade do Rio de Janeiro, vírgula, eu preciso marcar essa expressão de lugar com uma vírgula. Lembra disso? Uma outra marcação é a separação dos elementos de uma lista, que é o uso mais comum da vírgula, que a gente aprende desde cedo, né? Quando eu digo, por exemplo, que eu estou falando de cores, e aí eu coloco a cor rosa, a cor lilás, a cor verde. Então, para eu separar todas essas cores, eu preciso da utilização da vírgula. É ela que me ajuda a fazer a separação dessa organização dessas palavras dentro de uma lista. Vou ao supermercado comprar laranjas, peras, morangos. Então, eu separo com o uso da vírgula. É um uso muito comum desse sinal de pontuação. Na escrita de datas, São Paulo, vírgula, 9 de agosto de 1999. Então eu faço uma separação também da expressão de lugar por meio da vírgula. Nas datas ela é obrigatória, não esquece disso. Antes da conjunção mas, eu estou falando de mas e não de mais. Quando eu digo, por exemplo, gosto de sorvete, mas estou gripado. Ou seja, não vou poder tomar o sorvete. Esse mas, essa ideia de oposição estabelecida por meio dessa conjunção, eu preciso da utilização da vírgula antes. Então, gosto de sorvete, vírgula, mas não poderei tomar porque estou gripado. Então, lembra disso quando for utilizar a conjunção mas, hein? Não mais. Para o isolamento de expressões explicativas, tal como, por exemplo, Jorge Amado, vírgula, escritor baiano, é autor do livro Capitães da Areia. Jorge Amado, escritor baiano. Percebe como mudou o tom da minha voz? Essa entonação é marcada na escrita pela vírgula. Então, Jorge Amado, vírgula, escritor baiano, é autor de Capitães da Areia. Esse uso da vírgula é o chamado uso para funções explicativas. Te auxilia muito na escrita de um texto, especialmente quando você está com 2, 3, 4 linhas já, um período muito longo, ok? Então, lembra disso quando for utilizar a vírgula. Existem outros sinais que você vai aprender ao longo da sua vida escolar, como os 2 pontos, que sinalizam que alguém vai falar algo, como o travessão, que marca o diálogo e precisa ser colocado antes da fala do personagem. Cada linha, nesse caso do travessão, representa um parágrafo. Mas, basicamente, esses são os que a gente utiliza quase o tempo inteiro na comunicação oral e escrita. Eu estou falando de oral e escrita para você nunca esquecer, a partir de agora, que a pontuação e a entonação caminham juntas. E hoje a gente estudou como utilizar os sinais de pontuação, ok? Muito obrigado!